Boa noite, poderosa. Seja muito bem-vinda ao canal. Eu sou Vanilska Vinagre. Hoje eu vou falar porque suas dores e traumas prejudicam a vida toda e como superar. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, limpa em mim as memórias que eu compartilho com cada uma poderosa que estão assistindo a live e com quem vai assistir gravada. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Então, boa noite, Márcia, seja muito bem-vinda, Márcia é minha amiga. Então, fique até o final da live, que eu vou fazer uma meditação curativa do Ho'oponopono, que ajuda muito a curar, a limpar as memórias de dor, né, de trauma que eu vou falar hoje. Até vou contar uma história, né? A minha prima, ela tá assistindo as meditações, né? Tá escutando as meditações e tá indo fazer 2 vezes comigo o funcional. E ela disse que à noite agora, ela só chega em casa e já dorme. Olha a diferença, que ela antes demorava para dormir, ela acordava à noite. E ela disse que não tá mais acordando à noite. Boa noite, Cília, seja muito bem-vinda, minha prima, né? Então, compartilhe essa live, aperte esse aviãozinho, compartilhe com suas amigas, com os grupos de WhatsApp, com um grupo de amigos, com quem você quiser compartilhar para ajudar a ver essa live, a no final fazer a meditação, que é muito poderosa. E hoje eu tô no 15º de jejum, dia de jejum da quaresma, né? Então, como a minha mentora Regina Tavares falou, de ontem às 19 horas até hoje às 19 horas, teve uma abertura cósmica na Cabala. Que a abertura cósmica, ela traz a oportunidade de crescimento, que permite a nossa evolução, nossa evolução. E eu fiz jejum de água, fiz jejum só água, oração e muita fé. Para o quê? Para eu ter muita bênção, né? E também a abertura cósmica, ela ajuda a combater a dúvida, que a dúvida gera insegurança e medo. Então, por isso que eu resolvi fazer de ontem, de 19 horas até os 19 horas, só água, só bebi água. E agora, hoje à noite, eu comi 3 fatias de pão, 3 fatias de pão. Então, quando vier a dor, quando vier o trauma, limpe as memórias de dúvida do Ho'oponopono, limpe suas memórias, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, que com certeza Deus vai ajudar, porque existe solução para tudo, purifica, limpe suas memórias, que é muito bom. Então, hoje eu vou falar do 15º dia do jejum. Eu meditei, como vocês sabem, toda manhã eu medito antes de sair para minha caminhada. Eu fui caminhando para o funcional. Depois meu marido chegou lá no funcional, a gente caminhou junto, né? Aí depois eu saí para comprar um material de limpeza, porque a faxineira estava aqui. Aí uma amiga minha de Brasília, que eu conheci no funcional, né? Uma colega minha chamou para ir na praia, eu fui na praia com ela. Eu escutei o texto da misericórdia, que eu acho muito poderoso, né? Nesse meu processo eu sempre escutei, passei um tempo sem escutar, mas voltei a escutar. E fui caminhar às 18 horas. Quando foi à noite, eu jantei às 19 horas, 3 fatias de pão com um chá, né? E hoje eu vou falar como eu vou contar algumas dores que a gente passa, que eu vou contar dores das minhas alunas, dos meus pacientes, para você ver, se identifica com essas dores, para você ver um novo olhar para essas dores, para esse trauma, né? Então, eu vou contar uma. Eu tenho uma aluna que ela teve um aborto de gêmeos. E aí, ela começou na monitoria minha, né? Eu falo, no meu curso online, eu falo sobre aborto também, né? E aí ela não sentia nada, porque fica tudo na nossa mente subconsciente, que é a nossa criança interior, que são nossas memórias, né? E aí eu
quando eu conversei, boa noite, Daniele, seja muito bem-vinda. Aí, quando eu comecei a conversar sobre aborto, tudo que a gente tem que levar a criança, entregar um anjinho, que é um anjinho, subindo, tá junto de Deus, né? Eu falei com ela que ela, se quisesse, podia até usar uma pedrinha com o nome. Por quê? Porque se você não faz isso, na sua mente subconsciente, fica, às vezes você trata a outra filha que nasceu depois do aborto mal, mas sem sentir, porque tá tudo na sua mente subconsciente. Só que essa aluna foi diferente. Quando ela estava grávida das duas crianças, o filho dela, a mulher do filho dela também estava grávida da netinha dela. E aí ela perdeu as duas crianças. E a netinha nasceu, né? E aí ela não tratava bem essa netinha. Assim, não é que ela achava que tratava bem, todo mundo dizia que ela era diferente do próximo. Aí depois ele teve um neto, né? O filho dela teve outro filho, que é o neto dela. E ela só levava o neto para casa dela, nunca levava a neta, que era mais velha, né? E todo mundo perguntava tudo. Depois que ela participou do meu curso online, ela percebeu que toda vez que ela olhava para a netinha dela, ela simplesmente via as duas crianças. Era como fosse isso é no subconsciente dela. Então ela não tratava bem a netinha porque ela recordava das duas crianças que faleceram, né? Que teve aborto. E aí, tão linda agora, ela falou pra mim que agora tá levando a netinha dela uma vez no mês, na semana, pra ficar com ela. Pra já melhorar essa dor que ela passou e dar um novo olhar. Que chegou a hora delas, que Deus quis levar, né? E foi muito lindo esse processo. E agora ela tá tendo uma relação com a netinha, a coisa mais linda do mundo. Então, isso é uma dor, né? Uma dor. Aí a outra dor foi o seguinte. Uma paciente, né? Ela já é mais idosa. Boa noite, Anderson. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Essa paciente já é bem mais idosa. Ela tem 76 anos, né? E aí ela foi, o primo dela se masturbava e molestava dela. E quando ela chegou assim com uns 13 anos, que foi no médico com a mãe dela, aí o médico disse à mãe dela que ela não era mais virgem. Então a mãe dela pregou nela, não deixava ela sair para nenhum canto. Ela ficava presa, não conseguia ir para nenhum canto. A mãe ficava junto dela e ela começou a ter raiva muito da mãe, porque a mãe sufocava ela, ficava com raiva, tudo. E aí depois ela era grossa com a mãe, que é isso que causa raiva, né? Era grossa com a mãe. Depois a mãe morreu e ela ficou se culpando. Por quê? Porque tratou a mãe mal e porque a mãe morreu, ela não tratou bem. Só que ela, como ela foi abusada molestada pelos primos, ela não teve coragem de dizer a mãe e o pai morreu. Então ela carregava uma culpa muito grande dentro dela. Aí a gente ressignifica, dá um novo olhar, né, mostra a ela. E aí ela, pra sair de casa, né, quando a mãe tava prendendo muito ela, aí ela, o que é que ela fez? Ela pegou, casou com um alcoólatra. Aí não deu certo, ela só quis fugir de casa, separou. Não teve nenhum filho. E aí, a mãe já tinha morrido, o pai, aí ela foi morar com a irmã. E a irmã dela ficou com ela muito tempo, depois a irmã morreu. E ela não tinha com quem morar, ela só tinha 2 irmãos, mas os irmãos não queriam que ela morasse lá. E aí o que ela fez? Botaram ela no asilo. Então assim, ela tá muito triste, porque ela não queria estar no asilo, ela queria estar com a família. E aí a gente dá um novo olhar, a gente conversa, para ela pensar de outro jeito, qual a missão dela, qual o propósito dela, que ela tá com essa idade, com uma inteligência maravilhosa, que ela pode ajudar os outros velhinhos. E assim foi, né? Então, assim, ela até disse assim, parece que foi Deus que mandou você aqui, né? Parece não, foi Deus, né? Ela disse, foi Deus. Então,
A outra paciente, eu tô contando as dores para vocês verem se identifica, porque é isso que causa as nossas raivas, é isso que causa a nossa solidão, a rejeição, o que causa as nossas dores, que transforma em feridas, que transforma em cicatriz, né? Então eu tive... Boa noite, Eliana, seja muito bem-vinda. Aí eu tive outra paciente que ela simplesmente levou uma surra do pai nas costas e uma surra nas pernas. E doeu muito as costas e as pernas. Então ela não tem um relacionamento bem com o pai, né? Só que ela sentiu muita dor. Então isso causou muita raiva nela, vontade de sair de casa. Ela até passou um tempo fora de casa, voltou, já tá conseguindo ficar na cama com o pai e a mãe, né? Porque é um processo, né? É muito tempo de muita raiva do que aconteceu. Mas a gente também tem que ver que provavelmente o pai dela que batia nela era um amor que ele sabia dar, porque foi assim que ele recebeu o amor do pai e da mãe dela, né? Então, assim, aí a gente fez, ressignificou, deu um novo olhar, né, abençoou, eu oriento outras coisas, né, meditação e mais coisas que eu falo, né. Então, foi bem interessante que ela já viu o pai de um novo olhar, né, que antes ela achava que o pai dela era, assim, só via coisa ruim e as coisas boas também que ele fez, né, não podemos só olhar as coisas ruins, né. E a outra paciente, é o seguinte, ela tinha... duas cirurgias de joelho e não ficava boa, né? Aí ela me procurou e aí ela contou que quando ela tinha 5 anos, o pai dela chegava, ele era alcoólatra, então chegava em casa e a mãe abria o portão. Nesse dia que ela estava com 5 anos, a mãe não escutou o pai chegar. E aí, boa noite, Pedro, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Aí a mãe não escutou o pai chegar ao colo. E o pai chegou numa caminhoneta e a mãe dormindo. E ela ficou perto da onde o pai chegou, de joelho, né? Escondida com medo do pai, de o pai matar ela. Porque o pai dizia que ia entrar, que ia bater em todo mundo, que ia fazendo um bocado de coisa. E aí, o que é que aconteceu? Porque ela estava ajoelhada de joelho, ela começou a ter problema de joelho. Mas não é isso, não é o que ela quer. É o nosso subconsciente, é a dor que tá lá dentro do nosso subconsciente. E aí terminou ela seguindo a dor de joelho, porque ela ficou tanto tempo agachada, que aí ela teve que fazer 2 operações e não ficava boa. Mas aí a gente se ressignifica, dá um novo olhar, faz as limpezas do Ho'oponopono. Boa noite, Medeiro. Boa noite, Rise. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Então, essas dores que a gente sente na infância é o que causa tudo da gente. A arrogância, a raiva, o ressentimento, a solidão, né? Porque eu tô contando vários casos de pacientes e alunas minhas, as dores que passaram na infância, né? Então, essa paciente do joelho, ela botou para a vida dela que homem não prestava. Por quê? Porque com 5 anos ela presenciou esse episódio com o pai dela. E ela casou a primeira vez, separou. Casou a segunda vez, separou. E ela não aceitava, porque para ela, no subconsciente dela, homem não presta. E depois que a gente fez a ressignificação nela, foi tão lindo, que ela mandou uma mensagem para mim dizendo que ela vai casar de novo, porque ela aceitou a amar o homem e a casar, porque ela nunca se entregava, porque para ela o homem não prestava. Por quê? Porque ela sofreu isso com o pai, e o pai é a primeira pessoa, é o primeiro relacionamento com ela, né? Então foi lindo quando a gente fez um novo olhar para ela, que deu, né? Então deu tudo certo, assim. Ela tá se curando a cada dia, porque não é só uma dor que a gente passa, são várias dores, né? E assim vai, né? E a outra, essa não foi paciente, essa foi minha aluna, né? E aí essa aluna, ela sofria de obesidade, de compulsão alimentar, já tinha botado balão.
E nunca consegui emagrecer. Por quê? Porque várias coisas, eu vou contar um dos casos, né? O pai dela também chegava alcoólatra, só que quando ele chegava alcoólatra, o irmão dela também era alcoólatra. E os dois bebiam, e quando ele chegava, brigavam muito, né? E aí, o que acontece? Causa um medo, causa insegurança. Só que ela conseguia ir pro meio e apartar. Só que tem gente que paralisa, tem medo e não sai do canto. E tem gente que corre. Então, no caso dela, ela simplesmente conseguia apartar. Só que ela causou insegurança nela, causou incapacidade nela, causou medo nela. E ela não se achava, assim, capaz de nada. E depois do curso que a gente faz muitas aulas, tudo. E ela foi dando um novo olhar, né? E hoje ela até fala assim: o passado não me pertence, o futuro só Deus sabe. Hoje eu vivo hoje. E ela se ama, ela já emagreceu 15 quilos, ela voltou a dirigir. Com 53 anos, ela voltou a estudar com 53 anos e vai morar no exterior. Olha que coisa linda. Então, nossas dores é que faz a gente ficar agressiva, a gente não se amar, a gente pegar as pessoas, as filhas da gente mandar na gente. Por quê? Porque é como a gente percebe a coisa. É como assim, você tem a percepção e... Tipo, seu pai e sua mãe fez algo que você não sentiu aquele amor do pai e da mãe. Então, você quer dar tudo a seus filhos para sentir o amor dele ou da família. É porque você não se ama. Mas foi o modo que seu pai pôde te dar o amor. Porque ele só sabia dar o amor daquele jeito. Foi o que ele aprendeu. Então, você é nova, faça diferente. Comece a fazer diferente, né? Que foi até o caso daquela que o pai bateu nela, né, nas costas, que eu falei assim pra ela: dá amor pro teu pai. Porque quando você dá amor pro teu pai, ele já vai ter um novo olhar e vai te dar amor. Porque ele não sabia te dar amor, né? Então, foi muito bonito nisso, né? Porque quando acontecem essas dores, é porque... teve que acontecer, ele só sabia fazer daquele jeito, foi assim que ele sabia fazer, né? E aí, eu vou contar a outra, deixa eu lembrar qual foi a outra. Ah, tá. Uma vez, outra do pai alcoólatra, né? Essa também é aluna, não é paciente. Aí essa aqui, ela chegou... o pai dela chegou alcoólatra em casa, só que ele chegou pegando, se eu não me engano, foi uma faca, não foi um revólver, e querendo pegar a faca pra mãe dela, pra ela. Eles correram tanto, correram, que aí, sabe o que aconteceu? Criou uma asma nela, uma asma, e depois de muita aula, de muita conversa, fazendo a ressignificação, né? Porque o Ho'oponopono ajuda muito a limpar as memórias, né? Essas memórias de dor, essas memórias de sofrimento. Então, depois disso, ela não usa mais bombinha, ela faz luta e tá seguindo o caminho dela. A última vez que eu falei com ela, ela tinha emagrecido 8 quilos, né? Mas curou a asma, foi melhor, né? Então, assim, foi muito, muito perfeito, porque muito linda ela se curar da asma. E a filha dela, ela é um pouquinho mais cheinha, né? Aí ela é acima do peso. E aí a filha dela também tava. A filha dela fez bariátrica. Ela fez de tudo pra filha não fazer, mas a filha quis fazer. E ela não fez. Por quê? Porque ela tá se curando a cada dia. Então, a gente tem que se curar dessas dores que a gente passa, né? Então, seja um excelente profissional para ser gente na vida. Nunca... Ah, essa foi outra paciente que eu lembrei. A paciente disse assim, o pai dela dizia: você tem que ser um excelente profissional para você não depender de homem nenhum. Você tem que estudar muito, trabalhar muito, esqueça de homem, dependa de homem. E foi passando o tempo, né?
Ela hoje tem 40, quase a minha idade, 50 anos, mas eu acho que ela é mais nova, tem uns 46. E aí, ela morava com o pai e a mãe, cuidava de uma tia e sempre teve uma carreira altíssima. Ela ganha muito bem mesmo. E o pai morreu, a mãe morreu, a tia morreu. E aí, ela ficou na solidão. Por quê? Porque só fazia trabalhar e não tinha amiga, a vida dela era trabalhar, porque ela escutou aquilo do pai dela. Aquilo são as memórias que ficam na mente dela como verdade absoluta, e não é a verdade absoluta. A verdade absoluta, que às vezes seu pai fala, porque ele escutou isso também do pai dele, e a gente não pode levar como verdade absoluta. Eu sei que os nossos pais querem fazer o melhor pra gente, mas a gente não pode levar, né? E agora ela falou que estava de paquerinha, estava quase começando o relacionamento. Olha que lindo. Depois de ressignificar, depois de limpar muitas memórias. Por quê? Porque o Ho'oponopono, ele limpa a memória. Ele ajuda a ressignificar, a reprogramar sua mente. Então, você vê a vida de outra maneira. E você vai lá na sua dorzinha que você passou na sua infância, né? E vai a cada dia melhorando, se amando mais, deixando de ser insegura, porque todas nós erramos. Então, a insegurança é medo de errar. Mas não precisa ter medo de errar, todo mundo erra. Mas causou aquela insegurança por algo que causou, de uma dor que você passou, de um bullying que você passou, né? Então, não adianta, porque só traz dor, sofrimento, você não gostar de você mesmo, você aceitar o outro gritar com você, você aceitar... Não, converse com o outro. Se você é mãe, se você é pai, coloque o outro no lugar dele, porque você é maior. Se for sua mãe, não seja agressiva com sua mãe. Se sua mãe fez algo que não gostou, não queira ser maior do que sua mãe, querer ser papel de mãe e ela de filha, porque ela é mais velha. Não, ela é porque ela já tá mais velha e você quer ser mãe. Não, chega pra ela e diz: mãe, eu não gostei disso. Tem como você fazer desse jeito? É melhor do que ficar: mãe, não gosto disso. Ou então a filha querer mandar em você. Não pode. A gente tem que mandar nos filhos. A gente tem que dar limite aos filhos. A gente tem que deixar eles crescer e evoluir. Porque quando a gente dá tudo, ele não cresce e não evolui. E aí o que é que acontece? E quando você morre, o que é que acontece? Ela fica sem chão, pega o dinheiro que você tinha, acaba tudo e às vezes fica ruim. Então, assim, às vezes não, né? Eu tô falando nisso de outra pessoa que eu conheço, né? A mãe dava tudo a ela, né? Tudo. Morava no Lago Norte. E aí, a mãe morreu e dividiu pelos filhos. E depois, porque ela ganhava tudo na mão, ela se envolveu com uma pessoa assim, ruim, aí perdeu todo o dinheiro. Hoje, ela é doméstica. Por quê? Porque ela não sabia administrar o dinheiro, ela tinha tudo na mão, a mãe deu de tudo. Então, ela hoje virou uma doméstica. Ela é doméstica, né? E foi para outra cidadezinha, é doméstica. Uma pessoa que morava no Lago Norte. Então, a gente não pode dar tudo ao filho. Eu sei que às vezes a gente fica com aquela dor no coração, mas essa dor no coração que você fica é porque você não se ama. Quando você começa a se amar, aí você vai vendo que é tudo diferente, que às vezes a sua filha tem que passar por uma dor para ela crescer e evoluir. Porque se você não passar por essa dor, ela não vai crescer nunca, ela não vai evoluir nunca. Então a gente tem que fazer, é o melhor que a gente pode fazer e está tudo bem. Oi, boa noite, Guia, boa noite, Suzana, seja muito bem-vinda. Então, não dê tudo não. E essas dores da gente, o que acontece com os filhos também, vai dar medo, vai dar raiva, vai dar grosseria, vai dar ressentimento, vai dar insegurança. E tá tudo bem, é o melhor que você pode fazer. Se você fez errado,
tente da próxima vez fazer certo, né? Por quê? Porque às vezes a gente também erra, não tem problema. Eu errei muito com minhas filhas. Hoje que eu tô, depois desse autoconhecimento, que eu tô trabalhando muito com o Ho'oponopono, com a limpeza, né? Que eu pesquiso muito, que eu vi que realmente eu fiz o melhor que eu podia fazer. O que eu aprendi a fazer e o que eu não gosto, eu tento melhorar da próxima vez. E se errar de novo, não tem problema. Tenta da próxima vez fazer melhor. Não tem problema. Então, quando você ressignifica suas memórias, limpa as memórias, tudo vai mudando na sua vida. Você vai se amando mais. Você vai deixando a insegurança pra lá. Quem era eu para falar em público? Eu morria de medo de falar em público. Eu comecei a live, se você for olhar meus primeiros vídeos, eu parecia um robô falando. E hoje eu tô aqui conversando com você, tudo. E se você não gostar e me julgar e criticar, eu não ligo, eu tô falando a minha verdade. E se você também não acha que a minha verdade é a correta, não tem problema, você pode seguir outra pessoa, né? Eu tô contando a minha verdade. Uma verdade que eu emagreci 40 quilos na pandemia, que eu curei da minha depressão, que eu curei do meu TDAH, e eu ainda vou curar da minha trombose e da minha vista. Tá faltando, a gente vai se curando aos pouquinhos, mas eu vou curar também. Eu tenho certeza que eu vou curar, né? Quando eu curar, eu digo aqui no canal. Então, porque a vista, né, é o quê? É algo que você... O astigmatismo o que é de perto, eu esqueci o nome, do outro... É algo que você não quer enxergar de perto. E a miopia, que é de longe, é algo que você não quer enxergar de longe. Então, todas as nossas doenças, a Louise Reis diz, a Louise Rey, e o Dr. Hammer também fala. Então, são algo que você não quer enxergar, a vista, né? A garganta é algo que você deixou de falar. Aí, você deixou de falar, ficou pra você ser gripa. Aí, o nariz... Algo tá lhe cheirando mal, você não tá gostando daquele ambiente, entendeu? E o ambiente também afeta muito em tudo na sua vida. Você tem que se você quer emagrecer, você tem que mudar o seu ambiente, tem que mudar sua forma de agir lá, tudo. Se você quer emagrecer, então não faça isso, porque você tá se protegendo naquilo e não consegue emagrecer. Porque é uma dor que você tá passando do seu passado. E dor, todas nós temos dores. Cada um tem sua história. Eu tenho a minha história e vocês têm a sua história. Eu vou fazer meu livro para contar a minha história. Por quê? Porque eu quero ajudar muitas mulheres. É minha missão, meu propósito. Eu quero ajudar, né? Então eu digo o quê? Eu ressignifico, dou um novo olhar, limpo memórias, né? E transforme essa sua dor em força, em poder que você tem dentro de você. Você, quando é criança, tá aprendendo a andar. Você cai, você faz o quê? Você levanta, vai andar de novo, caindo, sofreu uma dor, mas levantou. Às vezes essa dor é simples, mas às vezes tem uma dor maior. Você caiu de bicicleta, também a mesma coisa. Caiu, mas você vai lá tentar aprender a andar de bicicleta, principalmente que seus amigos tá tudo andando. É outra dor e você tá levantando. Então a dor da gente a gente tem que levantar e botar dentro da gente, que a gente tem aquela força de Deus, aquele poder, e Deus tá dentro da gente. Então, porque quando a gente fica só remoendo o nosso passado, o que é que vai acabar? A depressão, como eu ficava remoendo o meu passado, porque a depressão é excesso de passado. Então não adianta a gente remoer o passado. O passado não muda, não muda. Agora você viveu o presente e o que passou, passou. Tudo já passou, está tudo bem. Deus está curando a cada dia, Deus me curou. Deus está purificando, me purificou. Está tudo bem. São 4 frases que eu uso. Está tudo bem, tudo já passou, Deus me curou, Deus purificou. Então, quando vier aqueles pensamentos do passado, da dor,
daquela ferida, né, que ainda não cicatrizou, você diz, está tudo bem, Deus já curou, Deus já purificou, tudo já passou. Por quê? Porque tudo está no seu subconsciente, que são suas memórias, né? Então, vamos transformar essa dificuldade e os problemas, né? Porque às vezes você sai da sua zona de conforto quando você tem uma dificuldade e problema. E aí, pronto. Aí transforma em quê? Em só ou doença, ou comer, ou compulsão de alguma coisa, ou muita ansiedade. Não deixe essa dificuldade e problema te dominar. Pega essa dificuldade e problema, limpe memórias. Se você está começando agora, fala só isso. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Se não, pode fazer do outro jeito. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, limpa em mim as memórias que eu compartilho com aquela... Aí diz o nome da pessoa, de raiva, de angústia. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Todos os modos funcionam. Dr. Hewlett diz que se você falar obrigada, te amo, funciona. Isso eu faço muito pouco. Eu faço mais o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. E às vezes eu também faço Vaniu, tipo assim, a pessoa, Thaís abençoada, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Mas lembre-se, quando eu faço um exemplo, se eu fizer Thaís abençoada, eu sinto muito, eu não tô limpando algo nela, não. Eu tô limpando a memória que tá dentro de mim, Porque o que tá nela, a gente não muda. A gente não muda o outro. A gente muda os nossos sentimentos. Porque o que a gente não gosta do outro, tá os sentimentos dentro da gente. É uma dor que tá dentro da gente. Porque se você perceber, às vezes vem uma pessoa, passa por você, boa noite, Silvia, seja muito bem-vinda. Às vezes uma pessoa passa, tá você e suas filhas. Você pensa de um jeito, uma filha pensa do outro, a outra pensa do outro. Aí o que é isso? São os sentimentos que estão dentro de você. E você tem que limpar a memória, porque às vezes a outra não sentiu nada, né? E quando você age assim, mais grosseiro, ou age com raiva, é porque você teve aquelas dores que ainda não estão curadas, suas memórias. E as memórias são o nosso subconsciente. O nosso subconsciente é 90%. 10% é a nossa mente consciente. Então, a gente tem que limpar a memória. Quando se sentir triste, uma tristeza grande, transforme em alegria. E seja aquela pessoa alegre que contagia a alegria do outro, né? Eu até já falei na outra live que um dia desse a minha sogra estava tão assim, aí eu cheguei lá, agarrei minha sogra, agarrei meu marido, dei um abraço no joelho. Ela começou a sorrir, só um abraço que ela recebeu. O abraço também é curativo. O sorriso é muito bom pra gente. Eu faço funcional sorrindo. Aí ontem a minha prima disse assim, meu Deus, eu tô tão cansada, como é que você consegue fazer sorrindo? Antes eu não sorria, né? Hoje eu faço sorrindo, porque eu sei que vai trazer mais disposição pra mim, mais alegria. Então eu faço, eu tento fazer o funcional quase todo sorrindo. Às vezes eu posso não estar sorrindo, mas eu tento, né? E tento acordar, dar um abraço no meu marido, na minha sogra. Se eles não fazem isso, eu faço, porque eu tô dando amor a eles. De repente eles vão me dar amor também, porque eles não sabiam fazer assim, então agora eles estão sabendo fazer assim. Então a gente tem que dar amor, né? E quando você cair, recomece e acredite que é possível. Eu sou a prova viva. Eu emagreci 40 quilos e eu achava que eu ia morrer gorda. Olha o que eu botava, olha os meus pensamentos, que eu ia morrer gorda, que eu não tinha mais jeito pra mim. Eu pensava assim, e não tem isso não. Eu simplesmente consegui, tendo fé e muito amor e limpando memórias, né? E aí a gente vai mudando, dando um novo olhar para aquilo, ressignificando, limpando as memórias, né? Porque todas as dores de raiva, ressentimento, grosseria, solidão, aquele vazio na alma, aquela angústia,
É tudo memória que tá dentro de você. Esqueci até, lembrei agora de outro caso, né? Eu tive outra paciente que ela apanhou, ela derramou um suco e o pai dela deu uma surra nela. E ela não conseguia nem se defender, nem fugir. Ela paralisou. E ela é uma pessoa altamente competente, né? Tem uma profissão excelente. E aí, ela não... Quando acontecia um medo, ela paralisava. Ela paralisava. E foi tão lindo, a gente limpa memórias, né? Faz a ressignificação, né? E aí ela mandou uma mensagem pra mim dizendo que teve um sonho, no outro dia da sessão, né? Que teve um sonho e que ela conseguiu no sonho lutar. Olha que lindo, ela conseguiu lutar. Então ela já saiu daquele medo e já consegue lutar. E outra coisa, ela também estava levando essa raiva que ela tinha do pai dela para os filhos, para o marido, para todo mundo. E achava que essa raiva era da mãe dela, que a mãe dela tinha uma raiva muito grande, né? E não era. Ela estava repetindo os padrões do pai, porque ela excluía aquilo do pai dela e estava fazendo a mesma coisa com a filha, com os filhos delas e com o marido. E o que é que aconteceu? Agora ela já sabe lutar, ela já sabe sair daquela zona de conforto de medo, né? Porque o medo, quando você vê o seu pai brigando ou batendo em você, ou você paralisa, ou você corre, ou você luta. Então, você foge ou luta, é 3 coisas, entendeu? Então, a gente tem que confiar em Deus, que tudo é possível. Ver a vida de outra maneira. Ó, quarta-feira eu fui fazer atendimento lá no Asilo dos Velhinhos, aqui no Fanuel, né? Eu fui fazer uma missão, né? Toda quarta eu tô querendo ajudar os velhinhos, né? Porque é um sofrimento. Quando você chega lá, você tem que agradecer todo dia a Deus pela sua vida. Olha, lá tinha defensora pública lá, no asilo, sabe? Aí é tanto caso, assim, de pessoas importantíssimas no asilo, tipo assim, muito ruinzinha. Então, a gente tem que agradecer pelas mínimas coisas da vida, né? A natureza que Deus colocou pra gente, pelo filho que a gente conseguiu ter, pelo marido. Se não deu certo, tem que limpar essas memórias, porque se você atrair outro, você termina fazendo a mesma coisa, porque tem alguma memória sua que tá fazendo você atrair esses homens que não dão certo, porque tudo, você tem que pensar, o que é que eu tô atraindo isso aqui, né? Se você tem muita raiva, você às vezes só atrai raiva, pessoas que têm raiva, alguma coisa, porque é o universo, é Deus dizendo, então temos que limpar a memória, né? Então, vamos parar de criticar, de julgar a gente e os outros. E quando você vê os outros criticando, não fique nesse emaranhado, não. Saia daí, começa a fazer Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Que aí, o que é que acontece? Dê amor àquela pessoa, porque se a pessoa tá criticando muito e julgando, é porque ela tá com vazio na alma. Porque uma pessoa que não tem um vazio na alma, ela não critica, ela não julga. Não vou dizer que é fácil, porque a gente já vem de família que comenta uma coisa, que comenta outra, termina criticando. Mas assim, depois desse... Eu já critiquei muito, mas depois desse meu processo, eu tento olhar a vida de outro jeito. Se a pessoa assim, tá muito arrogante, tá com muita raiva, eu começo a olhar, essa aí tá precisando de amor. Aí começa a mostrar um novo olhar. Precisa você falar desse jeito. O que é que você quer um beijo? Você quer um abraço? Eu sei que você diz, meu Deus, mas tá me causando raiva. Mas se tá te causando raiva é porque tem memória dentro de você. É porque você tá muito ferida dentro de você. Então você tem que limpar essas memórias. Porque essas memórias só vão dando insegurança, só vão dando medo, só vai dar raiva, rancor, solidão, angústia, né? Então, muito mais, tem várias memórias. Ontem, quem quiser, vai lá na live, que eu fiz várias limpezas de memórias e botei cada memória que você tem, perfeccionista, você ser muito, né? Ter toque. Uma pessoa que tem toque
foi lindo. Eu atendi um paciente que tinha toque. E hoje tá num relacionamento super bem. E tava num relacionamento péssimo. Por quê? Porque o que ele não gostava, né? Porque eu só atendo mulher, mas esse aí foi um paciente que eu atendi porque era muito conhecido e me pediu para atender, né? E ele não gostava de algo, descontava tudo em casa e tira aquele peso quando a gente ressignifica, quando a gente limpa essas memórias, tira o peso da gente, aquele peso sai assim, chega, alivia, né? Então é isso. Então vamos tratar a gente com mais amor. Primeiro a gente tem que se amar primeiro de tudo, não amar os outros, deixar o desapego com o filho, deixar o desapego com o marido e se amar. Eu mesma era uma pessoa que se meu marido não fosse caminhar, eu não ia. Hoje eu acordo, se ele quiser ir, ele mandou acordar, não fico lá, amor, quer ir comigo? Não, sai lá pra minha caminhada. Pro meu funcionar hoje, e ele foi se encontrar comigo hoje. Agora ele tá começando a caminhar, eu tô super feliz. Mas eu não mudo o outro, eu me mudo. E ele tem que se mudar, ele tem que fazer o que ele acha melhor pra ele. Não é porque eu quero caminhar que meu marido tem que caminhar comigo, não. Se ele prefere caminhar à tarde, vá caminhar à tarde. Se eu prefiro caminhar de manhã, eu vou caminhar de manhã. Então, uma coisa que eu mudei muito, vou até contar uma história que aconteceu com meu marido e comigo no Duty Free, né? A gente voltando da Irlanda. A gente voltando, e aí eu fui comprar perfume, e aí tava cheio de promoção, eu liguei pra minha família e cada uma pediu perfume pra eu trazer, né? E aí ele disse, eu não quero entrar no Duty Free, eu vou ficar aqui, não vou ficar com você, que você demora. Tudo bem, ficou lá, né? Só que a minha cota não deu para pagar todos os perfumes. Aí a moça do Duty Free disse, chama teu marido para vir contigo e pagar. Eu disse, ele não quer isso. Ele quer que eu pague, depois eu venho aqui, fico com as malas e ele vai lá pague. Aí eu segui o que ele queria. Por quê? Porque eu queria um favor dele, que ele passasse meus perfumes na cota dele. E não pode ser do jeito que eu quero, não. E aí a moça do Duty Free disse, meu Deus, como você é tranquila. Como é que você faz isso? Porque eu não consigo. Se fosse o meu marido, eu já tava brigando, mandando ele vir comigo, reclamando. Eu disse, eu já fui assim também. Mas hoje eu respeito ele e ele me respeita. E tá tudo bem. Eu fui lá, paguei meus perfumes, voltei pra mala, ele entrou, foi pagar os perfumes. Olha aí. E deu tudo certo. Ele tava fazendo um favor pra mim. É igual você ter um filho. Aí você tem um filho, vai sair, aí deixa o filho com o seu marido. Aí fica uma lista de coisas. Você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, você não sei o que, não sei o que. Aí o marido desiste de olhar seu filho. Por quê? Porque você só quer, não confia nele, você só quer fazer do seu jeito. E não é assim. Ele é pai, você é mãe, os dois amam a criança. O maior amor do mundo é um filho. Então você tem que deixar, ó, tá aqui meu filho. Só dá a comidinha dele e tal, e pronto, só pode lembrar. Mas deixa, ele sabe se virar. Não podemos querer que ele faça do jeito da gente. A gente tem que limpar essas memórias. Porque a gente é diferente da outra pessoa. E cada um tem seus defeitos. Defeito não, imperfeições, né? Porque defeito a gente não deve dizer. Imperfeições. E tem nossas qualidades. Então, entregue, não tenha medo, entregue. Por quê? Porque ele é pai, ele ama seu filho também, então entregue. Não queira controlar ele, porque aí depois ele não ajuda mais você, aí você fica com raiva porque ele não ajuda, porque não quer. Mas ele, homem, é mais difícil de falar. Então, ele não quer por quê? Porque você deixou uma lista de coisa para ele. Aí ele não quer fazer realmente, né? Então, assim, hoje eu respeito meu marido, eu respeito minha filha, eu respeito a outra filha. Mas isso foi um processo, né? Porque eu venho de uma família que gosta muito de se meter na vida dos outros, que gosta de dar pitaco na vida dos outros. E isso foi muita limpeza de memória para eu melhorar. Porque é um processo, e eu tô nesse processo há 1 ano e 8 meses, limpando memórias, olhando um novo olhar,
vendo que a vida é bela, a vida é maravilhosa, que a gente tem que se amar e que se errar a gente levanta e tenta acertar da próxima vez e não ter vergonha porque errou. Não, não tem que ter vergonha não, porque os pensamentos vêm, são os pensamentos negativos e aqueles pensamentos negativos transformam em sentimentos que transformam na sua realidade. Nossos pensamentos é o que sentimos e transformamos a nossa realidade. Então, não tem problema. Eu também era muito assim, insegura, com muito medo, me achava incapaz. Por quê? Porque na infância eu fui muito comparada. Porque eu dava muito trabalho para estudar. Mas tá tudo bem, tô aqui fazendo live, tô ajudando várias poderosas, né? No meu primeiro curso online, eu tinha tanto medo de errar que vocês nem imaginam. Hoje tá tudo tranquilo. Por quê? Porque eu perdi esse medo, eu limpei minhas memórias, né? Então tá tudo bem, eu tô fazendo porque eu tô lá para ajudar essas poderosas a ser cada uma melhor. E eu tive tanta conquista que teve aluna que curou da insônia, teve aluna que curou de crise de pânico, teve aluna que voltou a dirigir, teve aluna que agora quer um amor de volta, teve aluna que tá tendo um relacionamento com o marido e a filha maravilhoso, que tem um relacionamento péssimo com a filha. Então, assim, eu sou capaz. Foi preciso o primeiro curso para eu ver que eu era capaz, porque era muita memória na minha mente. Muita memória de incapacidade, de insegurança, de medo. E você não tem que ter. A gente tem que ser feliz e acreditar e transformar essa dor e essa ferida e cicatrizar e pegar essa ferida e dar um novo olhar, botar que Deus está dentro de você, está de lado de você, está na sua frente. E que Deus vai dar a força e o poder dentro de você. Então, vamos começar a meditação. Essa meditação do Ho'oponopono é muito poderosa. Alguém se identificou com alguma dor, se identificou, coloca aí, né? Que eu falei um pouquinho de algumas dores que sentimos na nossa infância. Deixa eu só ligar a músicazinha para eu começar a meditação. Então, feche os olhos, imagine Deus descendo uma pilastra assim e descendo até a terra e lhe cobrindo assim. Respire profundamente ou faça a respiração Ra, quem sabe. Imagine sua mãe do lado esquerdo, seu pai do lado direito, seus avós atrás dos seus pais, seus bisavós, tataravós, todos os ancestrais que vieram antes de você. Acolha sua criança interior, ame sua criança interior, se conecte com Deus. Oração ao Divino Criador. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados fizemos alguma ofensa em pensamentos, atos, palavras ou omissões, desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim seja. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata.
Declaro-me em paz com todas as pessoas da terra e com quem tenho dívidas pendentes, por esse instante e em seu tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, te amo. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora, por esse instante, em todo o tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata por esse espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata por tudo que não me agrada na minha vida, no meu trabalho, o que está ao meu redor. Meu Deus, limpa em mim o que está contribuindo com minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se meu corpo físico está sentindo ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, raiva, ressentimento, rancor, vazio na alma, solidão, dor, pronuncio e penso, minhas memórias, eu te amo. Estou agradecido pela oportunidade de libertar você a mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Neste momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo para a minha necessidade, para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo. Reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados fomos egoístas ou maus por pensamentos, palavras, atos e omissões, desde o início de nossa criação até o presente, eu peço teu perdão, deixa que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim seja. Para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à tua e à minha saúde emocional. Então esteja bem na medida em que você vai se curando. Eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim. Te amo por ser quem você é. Vai descendo agora uma chuva que vem descendo os nossos corpos, purificando as nossas células em todos os seus níveis. Quando as nossas células estão em paz, todas nós estamos em paz, permitindo sentir aquela paz dentro da gente, da nossa alma, do nosso coração, essa tranquilidade. A paz começa comigo, a paz começa contigo, a paz do eu, a paz esteja contigo. Toda a minha paz, a paz que é eu, a paz que eu sou, a paz que Deus me deu, a paz para todo o tempo, agora, eternamente, para sempre e até além. Minha paz lhe dou,
Minha paz eu deixo contigo, não a paz do mundo, mas somente a minha paz, a paz do eu, a paz que Deus me deu. E agora eu te dou. Então vá limpando todos os sentimentos de tristeza, de dor, de ressentimento, de angústia, de solidão, de tristeza. E vá lembrando, vá subindo a pilastra e levando todas essas memórias, limpando essas memórias e levando lá para ser purificada pelo nosso Senhor, nosso Deus. Amém. Então, pode abrir os olhos lentamente. E uma boa noite. Eu agradeço a todas que participaram da live. Compartilhe se gostaram da live para ajudar outras poderosas a se curarem. E um beijo no coração com muito amor e generosidade.